Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, hoje vamos falar além dos números, um tema que está sendo bastante polêmico aí, bastante discutido, né, e muito esperado há muito tempo pelo meio empresarial, que é a reforma tributária. Então, estamos aqui para bater um papo comigo aqui, o Roberto Poço e o George Rodrigues. Os dois são sócios, né, da KPMG, lá em São Paulo, né? Isso aí. E estão passando aqui pela FUCAP hoje e aproveitamos aqui para bater esse papo. Eles atuam muito aí na área tributária, né, na empresa lá de auditoria, consultoria. Então, assim, eu acho que estão por dentro do que está acontecendo e vamos aproveitar para bater um papo desse. Roberto, começar por você, né? Essa reforma, né, há muito tempo esperada, né, e ela já foi ensaiada várias vezes, desde lá dos primórdios, lá todo mundo fala que precisa de uma reforma profunda e tal, mas ela nunca acontece, a cada governo que vem faz um remendinho aqui, outro ali, mas essa parece que é uma reforma maior, né, uma coisa mais profunda. Dentro do seu sentimento aí, qual que é realmente o objetivo dessa reforma? Ela está vindo para quê? Legal. Bom, professor Valcemiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Realmente, o tema da reforma é algo que os contribuintes, o país como um todo, ansiava muito sobre isso, né? Desde a promulgação da Constituição de 1988, né? Então, naquele momento já se começou a falar sobre reforma tributária. A gente criou um sistema, né, que veio lá na Constituição, que já veio enviesado de uma necessidade de ajustes, né? E a gente vem aí, ao longo de todos esses anos, ouvindo, acompanhando e vendo, né, o quanto o sistema brasileiro é complexo, né? Então, a gente tem, para se ter ideia, uma norma que é de âmbito federal, a gente tem normas de âmbito estadual, a gente tem normas de âmbito municipal, cada ente ali com uma visão... 5 mil municípios, então, cada ente olhando a situação de um jeito, entendendo algo, aquilo em determinado local é tributável, aquilo em determinado local não precisa ser incluído na base de cálculo, ali eu tenho redução, aqui eu tenho benefício, é guerra fiscal, enfim, né? A gente acompanha aí a mídia, né? O pessoal sempre comentava o manicômio tributário brasileiro, né? Ganhamos até esse nome, né, feio, né, essa qualificação feia. Mas, realmente, a ideia da reforma é algo que a gente já tem há muito tempo sendo debatido, né? Acho que esse era o primeiro ponto. É um anseio que a gente tem. Tanto o meio empresarial, as empresas, né, quanto os próprios contribuintes, né, o próprio fisco também tem uma necessidade de simplificação. Então, quais são os objetivos da reforma? Então, primeiro, a ideia é trazer uma simplificação de sistema. Então, que a gente tem ali a possibilidade de simplificar essa quantidade enorme de normas e entendimentos, né, dentro de um único ordenamento, trazer ali mais claridade para alguns assuntos, né, regras mais claras, que sejam aplicáveis de forma mais uniforme, né, e que a gente tenha também ali, de alguma forma, o que a gente chama de algum tipo de justiça social em relação a isso, né, que a gente realmente tenha uma tributação, que ela tenha ali uma capacidade de trazer ali uma equidade tributária entre todos que estão ali dentro daquilo. Mas uma coisa que é importante falar, o que a reforma tributária não é? A reforma tributária ela não é redução de carga tributária. Infelizmente, a gente vive num país em que o peso do tributo ele tem um peso muito grande dentro do PIB, né? Salvo engano, nos últimos cálculos que eram aí estimados, 1/3 do nosso PIB diz respeito a tributos, né? Então a gente tem uma carga tributária pesada que precisa, né? A gente precisa dessa carga tributária para manter ali investimentos, custos do país. Então, infelizmente, a reforma tributária não é redução tributária. Então a gente vai ter uma carga tributária ainda pesada, mas a gente espera e a gente tem acompanhado aí de alguma forma uma simplificação disso, né? A unificação de alguns tributos, a criação de um tributo novo, que a gente já vai falar um pouquinho. De certa forma, já reduz o custo das empresas, né? Até mesmo com mão de obra para controlar e apurar tudo isso. Né? Eu brinco nessas nossas apresentações que antes da gente chegar no paraíso tributário, a gente vai passar pelo purgatório tributário, porque a gente vai ter algumas normas aí, né? A legislação atual,
a nova legislação convivendo, um período de transição longo que vai trazer um pouco de dor de cabeça. Sim. Os consultores é que vão ganhar um pouco, né? Esperamos. Trabalho a gente vai ter. Não sei se a gente vai ganhar, mas trabalho a gente vai ter. Tá certo. Jorge, que pé que tá, né? Desde as primeiras discussões, né? Nós já tivemos algumas aprovações, tem todo um rito aí. Dá uma palhinha pra gente como é que tá isso até hoje e um pouco do que vem pela frente. Claro. Bom, primeiro eu sou Jorge Rodrigues, sócio-diretor de tributos indiretos na KPMG. Eu acho que, para mim, assim, enquanto indivíduo, é um momento muito especial estar falando sobre a reforma tributária, porque, como o Poço disse, a gente já vem discutindo isso, espera-se que tivesse uma reforma tributária no país há muito tempo, né? Então, quando eu nasci, já se falava em reforma tributária, né? Então, hoje eu ter essa oportunidade de acompanhar e, principalmente, de viver esse momento de transformação, acho que é acho que, se não o mais, hoje é um dos mais importantes momentos até então da minha carreira aqui. E quando a gente fala de reforma tributária, né, para a gente chegar até onde a gente está nesse momento, eu acho que é importante a gente só recapitular o que aconteceu, né? Porque, assim, antes de a gente chegar efetivamente na emenda constitucional 132, que depois baliza os PLPs que a gente tem hoje, a gente tinha diversas propostas de emenda constitucional, né? As que mais tiveram peso ali, foram discutidas ao longo dos anos, foi a PEC 110 e a PEC 45, que no final do dia houve quase que um compilado dessas duas PECs para que a gente chegasse efetivamente o ano passado, em julho do ano passado, julho de 2023, por volta do dia 6 de julho, a gente teve a aprovação do texto da PEC 45A. Ela foi transformada na PEC 45A. A gente teve diversos a gente teve diversos momentos que a gente debateu esse texto da PEC 45A, de modo que, em dezembro de 2023, a gente teve a aprovação dela, né, em converteu a PEC 45A na emenda constitucional 132 de 2023. Bom, nesse momento, a gente tem o quê? A compilação de, efetivamente, os pilares da reforma, que, assim como o Poço trouxe, é aquilo que a gente espera. Então, a simplificação, a justiça social, né? E aí, a partir desse momento, uma vez que a gente tem ali tudo definido, quais são os pilares da reforma tributária, a gente teve o primeiro PLP, que é o PLP 68 de 2024. O PLP 68 de 2024, ele trouxe ali, de forma bastante ampla, o regramento relacionado à CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí é importante a gente destacar aqui que, embora a gente fale muito de IVA, né, a gente está falando de um IVA, que é um Imposto sobre o Valor Agregado, né, a gente tem uma metodologia um pouco diferente no que consiste ser esse IVA, porque, assim, nós não temos efetivamente um IVA. Nós temos, assim, a cobrança da CBS e do IBS, tá? Então, cada uma ali na sua natureza, sendo que, quando a gente olha para o ponto de vista da CBS, ela é âmbito federal, então substitui o PIS, a COFINS e o IPI, tá? E depois a gente tem do âmbito subnacional, que vem substituindo o ICMS e o ISS. E aí, como você comentou na sua fala inicial, quando a gente pensa no IBS, a gente tem toda a complexidade, porque a gente está falando de mais de 5.400 municípios no Brasil, né? Então, a gente tem muito a questão da uniformização da legislação, de que seria igual para todos, mas a gente já sabe, inclusive, que os estados e os municípios, quando a gente for falar de alíquota um pouco mais para frente aqui, eles têm a sua autonomia de se enquadrarem à alíquota de referência ou então mexer nela ali à sua mera vontade. Ou seja, vamos continuar com diferenças. Isso aí, sem dúvida. Acho que, assim, muito tem se discutido também relacionado... Será que agora, com a reforma tributária, a gente vai acabar com a guerra fiscal? Então, assim, esse é um ponto de dúvida ali, um ponto muito sensível. Muitos dos nossos clientes sempre nos perguntam, mas e a guerra fiscal, né? Parece que sim, parece que não. Será que, de fato, a gente tem a resposta? E aí, quando a gente vai para o PLP 108, que é um outro PLP relacionado à emenda constitucional 132 de 2023, é o comitê da gestão do IBS, né? Que é o que efetivamente vai fazer ali a fiscalização. Então, uma vez que a gente tem esse imposto subnacional, considerando municípios e os estados ali, a gente precisa desse comitê gestor para que ele faça, efetivamente, a gestão do IBS, faça a divisão ali relacionada aos benefícios fiscais, que a gente ainda vai ter todo o período de transição, fazendo ali as suas devidas repartições por entes, por contribuintes,
Então, a gente tem também esse PLP. Importante ainda trazer dentro do PLP 108, que ele traz também os procedimentos específicos relacionados ao ICMS de saldos de crédito acumulado. Então, porque a gente sabe, né, que no Brasil muitas empresas têm valores exorbitantes relacionados ao ICMS, né, os créditos acumulados desse imposto, e para que você possa fazer o ressarcimento efetivo dele a partir de 2033 em até 240 parcelas, o comitê gestor vai fazer essa fiscalização ali e, de fato, devolver esse dinheiro. A gente ainda não sabe como vai ser, há a expectativa que tenha uma nova obrigação acessória relacionada ao cumprimento, né, desse procedimento para você reaver esse dinheiro, mas há, sim, ali claramente que, as condições para que você possa reaver esse dinheiro, caso você não consiga fazer a monetização desses valores até 2032. Não, perfeito. Você falou aí, então, todo esse rito até agora. Então, quer dizer, uma parte, né, passou pela Câmara agora recentemente, né, e isso vai para o Senado, aí só Deus sabe o que pode acontecer lá, e a outra parte ainda continua em discussão ainda na própria Câmara, né, que são cena dos próximos capítulos aí. Essa parte que já passou na Câmara, né, dentro do que a gente vinha esperando, né, depois da aprovação lá em dezembro, a gente esperava essa regulamentação, dentro do que vinha esperando e o que passou, teve muita surpresa ou estava já mais ou menos dentro do que a gente estava esperando? O Congresso foi mais coerente com o que o mercado já esperava? Como é que você viu isso? É gozada essa pergunta, porque assim, quando a gente olha lá em 2023, que a gente tinha ali discussão de fato da 45, quando você teve a primeira aprovação ali em julho, que depois passou para os meses subsequentes até chegar na emenda constitucional, a gente teve muita mudança. Então, assim, nós da KPMG, todo dia a gente preparava um material para publicar e no dia seguinte a gente fala, gente, leiam até hoje, amanhã já não vale mais. Até as apresentações que a gente está fazendo, a gente está tendo que atualizar durante a apresentação, quase isso. Era isso. Já o PLP, né, o substitutivo, que pegou a gente de forma bastante surpresa, poucos dias, né, a gente teve o substitutivo para, então, ter a votação ali pelos deputados, na Câmara dos Deputados. Quando foi efetivamente, na semana passada, na quarta-feira, que a gente teve a votação desse primeiro texto, ele trouxe, sim, algumas mudanças, né, tinha principalmente relacionada à Cesta Básica Nacional, que ela tinha um anseio muito grande ali, político ou não, mas em relação a você incluir a proteína animal na cesta básica, né, então, ali, aos 45 do segundo tempo, conseguiram fazer essa inclusão, mexeram também um pouco na questão do cashback, né, para as famílias de baixa renda, então acho que nesse ponto ficou melhor. E, de modo geral, assim, teve mudanças, mas não mudanças tão substanciais do que a gente já tinha do PLP 45, do PLP 68, tá? Agora, o que a gente tem ouvido falar, e aí que é onde mora ali a nossa preocupação. O Senado, na semana passada, falou assim, olha, a Câmara faz um ótimo trabalho, a gente parabeniza o que foi feito, mas a gente vai mudar e vamos mudar bastante o texto. Aí que vem a questão, né? As incertezas, vai mudar quanto? Porque, assim, é importante a gente comentar que, pensando no IVA, né, na condição de IBS e CBS que a gente vai ter aqui, a alíquota de referência ela vai ficar próxima de 26,5%. Por que eu estou falando próximo de 26,5%? Ainda não há, claro, ali no texto, a alíquota vai ser isso, né? Há expectativa que seja 26,5%, mas a própria inclusão da proteína animal na cesta básica nacional, que reduz, né, que você traz a não incidência, a isenção para esse produto, faz com que ela já tenha um acréscimo ali de 0,53 na alíquota de referência. Então, a gente estaria próximo de uma alíquota de 27%. Né? É engraçado também, porque quando a gente começou a falar o ano passado da reforma tributária, e quando a Receita soltou o Tax Gap, que foi um estudo que eles fizeram ali, a gente estava discutindo muito assim, vai ficar próximo de 33%. A nossa alíquota de referência seria o maior IVA do mundo. Hoje, a gente ainda não é o maior, a gente está atrás ali da Hungria, que tem um IVA de 27%, mas principalmente se a gente considerar ainda mais isenção, mais benefícios para os setores ali na discussão do texto no Senado, pode ser que essa alíquota de referência ela passe dos 27%. Perfeito. E assim, vamos imaginar que tudo isso passou, aprovou, né? Tem uma expectativa de que esse ano isso de fato aconteça, né?
Quando é que começa a vigir? Qual é a transição que nós temos em termos de prazo, né? Tem um prazo longo aí pela frente que, como você falou, né, nós vamos ter que conviver com duas legislações, né? A velha e a nova, Exato. e as duas mudando, né? Porque as alíquotas vão aumentando ou diminuindo, enfim. Como é que dá uma palhinha como é que isso pode, como isso pretende que se aconteça, né? Quando a gente fala de transição, e principalmente quando a gente olha no tempo efetivamente, parece que você tem um tempo muito grande para uma transição. Mas a gente está falando de uma reforma tributária que ela não mexe simplesmente no imposto que você vai recolher ou que você vai tomar de crédito. Ela mexe num ecossistema muito robusto. Então, assim, quando a gente já teve, o ano passado, a aprovação da PEC, da Emenda Constitucional 132, em dezembro, a gente sempre falava, tá bom, agora eu tenho 2 anos, até 2026, para que eu comece a ter os testes da CBS e do IBS, que vai ser 1%, mas, assim, já se passaram praticamente 7 meses, né? Então, assim, até que a gente tenha ali em 2026, que vai ser o primeiro ano, né? Então, como que ficou cascateado esse processo nosso de transição? Então, nesse momento aqui, de 2024 até 2026, a gente espera toda a regulamentação relacionada à reforma tributária, então que a gente tenha tudo discutido, tudo aprovado e que não se tenha mais dúvida, que o que mudar, mude para frente. Há pessoas que até que falam que lá para 2032 a gente deve ter uma reforma da reforma. Vamos ver se isso é uma verdade ou não, mas assim... Por quê? Porque estão falando assim, é um texto bom, mas não era o que era esperado, ainda dá para melhorar, mas assim... Então, a partir de 2026, a gente teria ali a condição ainda de manutenção dos tributos que a gente tem hoje. Então, quais são? Né? Porque a gente está falando de uma reforma do consumo. PIS, COFINS e o IPI, nível federal, ICMS, nível estadual, e ICMS, e ISS, nível municipal. Então, isso, a gente tem a manutenção desses impostos. E aí, a gente passa a ter, em 26, um período de teste, que é onde a gente vai ter 0,9 da CBS e 0,1 do IBS. Esse 1% que vai ser recolhido em 2026, ele vai ser abatido dos tributos que a gente vai recolher do sistema atual. Do antigo. A partir de 2027, tendo em vista que essa transição vai até 2032, final de 2032, a gente zera o PIS e a COFINS, então eu deixo de ter PIS e COFINS, ele é extinto. A gente reduz a zero o IPI, porque o IPI ainda tem uma condição especial se você tem produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, tem uma condição que a gente pode falar um pouco mais detalhadamente na frente. Tá? Então, você extingue o IPI e COFINS, reduz a zero o IPI e passa a ter integralidade da CBS, que, pelo que se espera como alíquota de referência, ela vai ficar próxima de 8,8%. Tá? A partir de 2028, aí a gente tem o quê? Começa a redução gradual do ICMS. Então, assim, o ICMS e o ISS, ele só vai ser extinto efetivamente em 2033, mas de 2028 até 2032, a gente vai ter ali ele de forma decrescível. Então, eu tenho 80 no primeiro ano, 60 no segundo, 40, de modo que em 2033 eu extingo, de fato, o ICMS e o ISS. Por que isso? Pensando no ICMS, essa transição maior, porque a gente tem muito benefício fiscal. Então, tem muita subvenção, muitos benefícios que são concedidos. Então, se você tira isso de uma vez, você causa um impacto muito substancial para as companhias. Outro ponto importante que eu estou separando aqui, né, que vai estar no período de transição, é o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado. Ia te provocar sobre ele agora. Que ele começa a partir de 2027, e ele é muito controverso, por quê? Porque a gente fala que o IVA, né, a nova metodologia de tributação no Brasil, ela vai ser totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, porque vai ser por fora. Mas o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, ele vai ser adicionado na base de cálculo dos tributos vigentes no sistema atual e também no IBS e na CBS. Tá? E ele vai ali, a partir de 2027, a gente já começa a ter... Então, já no produto existente, ele já entraria. Já entraria na base de cálculo. Novo. Então, se você tem lá o seu produto tributando a CBS mais o ICMS, e se o seu produto ou o seu serviço for prejudicial ao meio ambiente ou à saúde humana, você ainda vai ter que adicionar um imposto seletivo na base de cálculo dos tributos vigentes. A gente vê que a discussão está muito forte aí, o que é impacto do meio ambiente, o que é impacto da saúde, né? Tem muita coisa lá que está sendo discutida, isso impacta, que não impacta. Então, assim,
Estão tentando trazer o máximo possível, porque isso aumenta a tributação. Há toda uma necessidade, né? O sistema, de uma forma com que ele está hoje desenhado, a gente vê uma necessidade de acomodação de diversos setores e de diversos produtos. Sim. É isso que, quando chega as discussões na Câmara, quando chega no Senado, é isso que os nossos, né, representantes ali tentam acomodar, né? O que cada setor sente mais prejudicado Perfeito. ou menos prejudicado. Então, essa questão realmente, o que é prejudicial à saúde humana, o que é prejudicial ali ao meio ambiente, agora já está se debatendo, por exemplo, além de carros a combustão, carros elétricos também vão estar dentro da lista de prejudiciais, né, teoricamente. Quando eu olho num conceito amplo, né, do berço ao túmulo, ou seja, quando eu tenho ali a questão de eu fazer todo o processo de descarte de uma bateria, ele é tão poluente ou até mais do que um carro a combustão. Por isso a necessidade de talvez incluí-lo ou não dentro desse sistema, né? Mas acho que só pegando um gancho do que o Jorge falou e o que o senhor comentou, professor, aqui, esse período de transição, ele vai gerar uma necessidade não só da gente ter um acompanhamento do sistema atual que nós temos hoje, né? Quanto a necessidade de implantação de um novo sistema. E é nisso que hoje a gente tem conversado bastante com as empresas e alertado elas, porque apesar de você falar, pô, eu tenho um período de transição de 10, 8 anos, só 2033, ele já começa agora. E muito do que a gente faz agora é o que vai determinar lá na frente, né, os impactos que a gente vai poder ter ou não na nossa atividade. Então, as empresas avaliarem questão sistêmica, questão contratual, questão de fornecedores, questão de clientes, como isso vai ficar, né? É uma necessidade, né, da gente já fazer esse trabalho prévio, olhando ainda que, mas eu não tenho alíquota. A gente ouve algumas empresas, né, Já Jorge? tem a ideia, né? Mas eu não tenho alíquota ainda, por que eu estou preocupado com isso? Não, peraí. Mas e o impacto que tem no seu negócio, na sua cadeia, nos seus clientes, nos seus fornecedores? Você já está olhando isso tudo? E um outro detalhe, o impacto sistêmico. Quantas empresas vão ter que investir em termos de sistema, né? Eu fico preocupado quando a gente vai falar com algum cliente ou alguma empresa. Não, isso vai vir uma solução do sistema. O meu provedor de sistema contábil vai me trazer a solução. Não vai ter... O problema é que eles têm que se adaptar, né? Exato. Isso tem um tempo para virar a chave. E isso tem impacto no negócio. No negócio. Né? É esse o ponto que eu acho que as empresas têm que estar atentas. Isso... a gente tem forçado as empresas a pensarem dessa forma. Olha, não é uma questão simplesmente de alíquota ou de uma nova regra tributária que sua área de tax vai resolver o seu problema. É uma nova regra de negócio que você está implementando. E você está num ambiente que você tem que acompanhar essa mudança, porque o seu concorrente talvez já está acompanhando e ele vai sair na sua frente. Dependendo aí do negócio, não dá para ficar fazendo isso no Excel, né? O controle do que é diferente, nenhum, né? Tem de que jeito ter uma nenhum. coisa sistêmica. Exatamente. Vai ter que existir um investimento das empresas nesse sentido, né? E em paralelo a isso, a própria Receita Federal, né? Acaba tendo... Quer dizer, imagina que eles já certeza. estejam lá noplanejando as alterações possíveis. Nossa, a Receita é muito aparelhada. Eu ia até emendar, eu vi uma fala sua agora há pouco aí na palestra que você estava dando, você estava falando de ECF. Quer dizer, tudo isso muda, né? Todos os SPEDs todos aí, tudo isso tem que ter uma adaptação também. E é claro, não é lá no 2032, né? Não. Agora já. Então tem muita coisa na mesa aí que tem reflexo, tem consequência, né? Com certeza. Acho que é isso. Mas você ia falar e eu te cortei. Não, e eu acho que você traz um ponto super interessante, que assim como o poço, e a gente vai vendo como as coisas estão conectadas, né? Então a gente estava falando sobre a tecnologia, sobre o quanto a Receita já está à frente, cada vez está cruzando mais as coisas. A gente tem uma metodologia totalmente diferente agora de transfer price, que a gente já vai conectando com as entregas das obrigações acessórias. E aí, quando a gente para pensar nisso e olha para a Receita, para a questão da reforma tributária, mas até que a Receita ela se restabeleça para que ela tenha efetivamente agora o novo sistema implementado, ela já está na nossa frente há muito tempo, porque a Receita eles já falaram ali, inclusive numa coletiva de imprensa, que eles têm um motor de cálculo pronto para que você faça a apuração do IVA, né, da CBS e do IBS. Inclusive, eles falaram, olha, se o contribuinte quiser usar o nosso motor, vai estar disponível. Se não quiser usar, ele pode ter acesso ao código-fonte e embedar ele dentro da sua solução fiscal, ali dentro do seu RP. Então, e é engraçado, por quê? Porque o Brasil, ele já está... Quando a gente compara com países de primeiro mundo,
a gente está A anos-luz à receita tá frente, muito à né? frente. É por um motivo ruim, a gente sabe, por causa de Sim. toda essa negação, mas o Brasil, quando a gente pensa no projeto SPED, ele, de fato, Sim. nós somos muito bons nisso, Sim. né? E aí, inclusive, quando a gente, do outro lado, quando a gente olha que para cumprir tudo isso, né, entregar essas obrigações acessórias, que por um lado é muito bom, a gente gasta mais de 2.000 horas, né, de burocracia ali, de mão de obra, para que você consiga efetivamente cumprir com essa questão acessória relacionada a tributação indireta no Brasil. E, do ponto de vista, né, de se preparar, o que a gente tem observado muito nas conversas que a gente faz, tanto com clientes, tanto nas apresentações que a gente vai, ou em outros grupos, né, fóruns de discussão, a gente vê assim, que as pessoas elas estão em níveis de maturidade muito diferentes. Então, tem gente que está muito à frente, está discutindo no detalhe, sabe? Principalmente quando ela está num setor específico que vai ser muito impactado, ela conhece assim a vírgula do texto. Isso é muito bom, porque Sim. quando a gente vai para uma discussão dessa, a gente também se prepara, vai lá, entende tudo, e são reuniões assim muito, muito boas. E tem aqueles que a gente vai até com uma expectativa e a gente vê, não, ainda não entendeu efetivamente qual é o impacto. Porque o que a gente, principalmente quando eu vou nas reuniões assim, falar sobre reforma, eu tento sempre plantar a sementinha ali que, olha, gente, vai mudar e não é só a questão tributária, vai mudar um contexto como um todo, vai mudar um ecossistema como um todo. Modelo E aí, mesmo um do modelo, negócio. e aí quando a gente está falando aqui, igual o Poço comentou, contratos. O time de compras e o time comercial de vendas, eles aprenderam a fazer cálculo do imposto sempre por dentro. Então, considerando ali, porque eu vou comprar de Minas Gerais porque vai estar mais barato, ou eu vou tentar estruturar minha operação em Minas Gerais para fazer a utilização de algum benefício fiscal, isso cai por terra. Sim. Por quê? Porque um dos princípios da reforma tributária hoje é a mudança do polo de tributação. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente tributa aqui onde, de fato, tem-se a produção. Uhum. Agora, com a nova metodologia, né, a reforma tributária implementada muda, é no destino. Consumo. E outra coisa, é um cálculo por fora. A gente não está acostumado a fazer. A gente tem 6, 7 anos, a gente estava discutindo se o ICMS se compunha ou não a base de cálculo do PIS e da COFINS, Sim. que é a famosa E ainda estamos discutindo, ainda né? Agora o ISS. Agora o ISS, as Agora o teses ISS. filhotes. A gente teve recentemente Sim. a discussão do ICMS-ST, que veio pelo STJ, falando que também não deveria compor. A gente está tendo movimentação relacionada ao ISS, só que assim, isso muda tudo. A gente vai tributar no destino e por fora. Então, assim, as empresas, né, os grandes contribuintes já pararam. Eu tenho que começar desde já a ensinar isso para os meus times. Time de sistemas, times de compras, times de vendas, porque muda tudo, entendeu? E aí a questão de sistema, a solução fiscal vai lançar ali uma atualização, resolveu o meu problema. Não, não é. Não é verdade. A gente está num momento de muita descoberta. A gente não sabe efetivamente como vai ser. Fala-se da simplificação, mas essa simplificação ela deve acontecer de fato a partir de 2033. Sim. Enquanto isso, enquanto a gente não chega em Você 2033, tem duas coisas para fazer, né? pensa, você tem o sistema atual que tem toda a sua complexidade e você ainda vai ter um sistema novo, qual a gente ainda não conhece. E como você falou aí, quer dizer, não é uma mudança que vai alterar a forma do cálculo lá na contabilidade, na controladoria ou o sistema ali. Não, isso tem impacto na compra, na venda, em todas as áreas da empresa, composição de preço, muda totalmente. Tudo. Então, assim, é a mudança do modelo de forma geral. Então, isso tem implicações de fato. E realmente, quem não parar para pelo menos entender o que está acontecendo, pode atrasar um pouquinho e perder, né, o espaço de tempo aí para se adaptar. Né? É o famoso, quem sai na frente leva. Sim. Você vai levar os melhores profissionais no momento de transição, Isso aí. das implementações de sistemas e de RPs e de soluções fiscais, efetivamente conhecer quais são as mudanças. Se você vai fazer alguma análise, olha, eu vou manter todo esse time que eu tenho aqui hoje no meu fiscal fazendo os dois sistemas, ou vou contratar uma empresa, um BPO para fazer ali o sistema atual e já preparar o meu time para o sistema atual, o sistema novo da reforma tributária. Então, isso a gente tem que começar a pensar desde já. Não posso chegar lá em 2026 e começar a querer entender qual vai ser o impacto. Até porque a gente tem que pensar na questão econômica. E o budget? Quem está fazendo os forecasts? Está analisando isso? Está sabendo que em 2026 muda, que eu já começo a ter a CBS e o IBS ali, ainda que em fase de teste, cobrando 1%, mas que vai mudar? Eu já sei disso.
né? Então, Eu acho que não dá para ficar parado. Agora, só mudando um pouquinho aqui, a gente está falando aí de impacto aqui, lá, colar, né? A gente tem impacto que a gente sabe que vai existir entre setores, né? Você pega o setor de serviço, a indústria, o comércio, né? Como é que vocês estão vendo esse mais e menos em cada um aí? Quem é que vai sofrer mais? E depois você tem os setores desonerados, né? Que tem subvenções, enfim. Como é que fica esse equilíbrio todo aí? Porque no final é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, mas um está ganhando, outro está perdendo. Como é que é esse equilíbrio aí? Quando a gente pensa, né, no serviço, na prestação de serviço do Brasil, você sempre pagou menos tributo, uma vez que você também tinha créditos muito limitados, né? Principalmente quando a gente pensa nas empresas prestadoras de serviço que recolhem o seu PIS e COFINS, apuram o seu PIS e COFINS na sistemática cumulativa. Então, você paga 3,65, né? E acabou ele, quase que irrisório, né? Esse montante. Agora muda substancialmente. Eu vou ter lá um IVA próximo de 26,5%. E o que acontece? Não necessariamente eu vou ter despesas, né, que vão me gerar ou custos ali para a prestação do meu serviço que vão gerar créditos quase que na mesma proporção de uma carga baixa que eu já tenho no sistema atual. Então, quando a gente fala, né, de qual o impacto para o setor, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, se a gente vai ter um aumento de carga tributária ou não, porque muito se fala que a reforma, né, daqui do consumo, ela não tem o objetivo de aumentar e nem diminuir a nossa carga tributária nesse momento. Né? Espera-se que tenha ali a manutenção do que é hoje, inclusive por isso o próprio imposto seletivo que ele tem, uma vez que ele tem caráter extrafiscal, ele vai ter ali por objetivo também regular se você está tendo uma arrecadação maior ou menor ali. Então, ele vai ser o gatilho para que você consiga... Com travas, né? Com travas, isso aí. A ideia é que tem uma trava de alíquota máxima em alguma situação. E aí, o que a gente tem visto, principalmente assim, fazendo, né, ajudando os nossos clientes ali, discutindo, entender efetivamente qual é o impacto. Quando você faz o exercício matemático mesmo ali, considerando o novo cenário, você vê que assim, não tem uma resposta assim, setor X vai aumentar, setor Y vai diminuir. O que você vê é que, assim, dadas as condições de atividade, né, de aquisições, de despesas e custos que aquela empresa ela tem, você observa, em alguns casos, uma redução. Eu estou fazendo uma empresa de um setor aéreo e, assim, o impacto no setor aéreo, por exemplo, olhando para uma cadeia, né, é substancialmente muito relevante. Porque você tem, por exemplo, a tributação sobre a aviação no Brasil, o mercado doméstico, né, as cotas domésticas, são tributadas a 3,65. Elas estão no regime cumulativo do PIS e COFINS. E agora você passa a ter um IVA de 26,5% nessa operação, então, assim, espera-se que você tenha aí, de fato, um impacto bastante estrondoso ali. Né? E até o próprio... Quando a gente lê no PLP 68, ele trouxe lá algumas especificidades relacionadas ao setor. No primeiro momento, era muito ruim, porque ele trouxe que a única setor da economia que teria créditos proporcionais à redução de tributação seria o setor da aviação. Eles mudaram isso, agora ficou crédito integral para todos, né, para todos os setores, incluindo a aviação. Mas você sabe que, por exemplo, o que eles estão considerando como rotas regionais, que as rotas regionais elas serão beneficiadas com uma redução de alíquota, assim, é muito irrisório perto do todo. Então, assim, quando você olha para um setor desse, você tende a dizer que sim, que vai ter um aumento de carga tributária bastante expressivo. Tá? E acho que vale acrescentar o seguinte, né? Quando você vê a fala dos idealizadores da reforma, né? O argumento sempre vem no seguinte sentido: olha, na verdade a gente não vai gerar o impacto porque a gente está querendo implementar a não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que eu compro, eu vou poder apropriar um crédito que eu vou abater daquilo que eu vou ter na cadeia seguinte. Hoje a gente tem inúmeras discussões com todos esses tributos que a gente tem hoje, ICMS, PIS, COFINS, sobre crédito, gera crédito, não gera crédito, é insumo, não é insumo, eu posso, não posso... E aí tem entendimento do âmbito administrativo, tem decisão judicial. O que o governo quer é acabar com isso. Então, olha, a regra geral, tudo dá direito ao crédito. E aí, nessa avaliação, e aí eu vou voltar naquele comentário que a gente fez anteriormente, né, de por que também é interessante a gente já começar a olhar isso com detalhes, justamente para você fazer esse tipo de planejamento, que é como o Jorge comentou agora, dessa empresa que ele está assessorando. Nessa avaliação... Né? E eu já tenho algumas empresas que a gente vem conversando que eles já avaliaram e falaram assim, olha, na verdade, para a gente, para o nosso setor, a gente vai ter vantagem, porque hoje eu tenho pouco crédito
E agora eu vou ter muito crédito. Então, em termos de desembolso financeiro, no final do dia, vai ser menor. Então, eu vou ter um ganho de caixa, eu vou ter um aumento, teoricamente, de alíquota, mas em termos de desembolso financeiro, eu vou ter uma diminuição de saída de caixa. Por quê? Porque eu tenho uma entrada de crédito muito alta, de coisas que hoje eu compro e não me geram crédito e vão passar a gerar crédito. Então, essa avaliação nesse momento de transição também é importante por conta disso. Como eu falei um pouquinho antes, a avaliação do seu fornecedor. Pode ser que você vai ter ali fornecedores em alguma situação específica que vão gerar créditos para você que hoje não geram, que vão poder ser abatidos com os débitos. E aí, na compensação, nesse conta corrente, no final do dia, você tem uma diminuição de uma saída de caixa em relação a essa parte tributária. E você pode ter ali realmente, poxa, do ponto de vista financeiro, eu tenho essa reforma, ela é vantajosa para o meu negócio. Perfeito. Né? E eu acho que, para finalizar a questão aqui desse aumento, a gente não pode deixar de olhar para o resíduo tributário. Por quê? Tá. Porque assim, hoje no Brasil, aqui, pensando na tributação que a gente tem atual, a gente tem muito resíduo tributário, a gente sequer consegue chegar efetivamente na carga tributária que a gente tem sobre o consumo. Quando você pensa hoje nas aquisições que você faz ali, seja de serviço ou seja de produtos, enfim, uso e consumo, que você não recupera crédito, vamos pensar no ISS. É um imposto cumulativo, ele é um resíduo tributário. Né? Então, assim, a gente vai, em algum momento, ter um ganho desse resíduo tributário lá na frente, porque hoje é resíduo aqui, eu não tomo crédito, lá na frente eu não tenho mais isso, eu vou tomar crédito de tudo de IVA que eu comprar, né? Embora... falou-se tanto da não cumulatividade plena, mas trouxe ali no artigo, principalmente no 39, algumas especificações de uso e consumo pessoal, de serviços de saúde. Até tinha uma questão semana passada, quando a gente estava fazendo a primeira palestra atualizada do PLP, assim, a gente viu que estava falando que o serviço de saúde aos funcionários não daria direito a crédito. Eles corrigiram. Então, assim, agora vai dar, porque assim, é meio... chega até a ser ridículo, né? Você está falando uma não cumulatividade plena, você... Vai tirando você a teoria é bonita, mas aí ali, a prática a gente tem que ver como fica no final do dia. Limita o crédito sobre essas despesas ali que você está tendo em razão da prestação do seu serviço ou da venda do seu produto, né? Você ainda continua tendo um resíduo tributário. Então, a gente vai ter um resíduo tributário ainda no sistema novo, né, da CBS e da IBS, da reforma tributária, só que ele tende a ser muito, muito menor do que é atualmente. Então, isso também faz com que a gente tenha que analisar se esse ganho na minha atividade, ali na minha empresa, ele vai ser suficientemente para eu falar assim, reduziu a minha carga tributária ou não. A gente precisa analisar também esse ponto. Perfeito. Queria só tocar num último ponto para a gente encerrar, que a gente já está com o tempo aqui avançado. A gente sabe que no Brasil, as empresas, né, a maioria é pequena, microempresas, né, e boa parte delas tem o Simples, né? Muda alguma coisa no Simples? Porque o Simples, de certa forma, já é uma simplificação, né? Aliás, é um modelo até bem sucedido, eu acho, de simplificação, né? Como é que fica o Simples depois da reforma? Ele continua simples ou ele muda também? A gente sempre fala que o Simples é simples só no papel, né? Ele só Simples Nacional, porque se de Simples, você já tem vários anexos ali de forma de tributação, então. Mas muda e muda de forma bastante expressiva. Por quê? Hoje, quando você, em uma empresa do lucro real, que apura seu PIS e COFINS no regime não cumulativo, você compra de um Simples Nacional, ainda que ele pague um valor muito pequeno ali do DAS, você gera um crédito de PIS e COFINS a 9,25, por exemplo. Com a nova sistemática de tributação da reforma tributária, o contribuinte que apura ali os seus impostos com base no Simples Nacional, ele vai poder ou fazer a adesão ao CBS e à IBS, então ele passa a pagar contribuição ao bem e serviço da CBS e o IBS, e, consequentemente, quem está comprando esse produto ali na ponta tem o direito ao crédito. Se ele não fizer essa adesão, ele continua pagando ali, recolhendo o seu DAS, né, com aquela parcela muito pequenininha, que é 2,2 para mercadoria e 3 para serviço. E também, diferente do que a gente tem hoje, você só vai poder tomar o crédito do IVA, né? Que assim, a gente está chamando que é um crédito do IVA, mas é basicamente a parcela do Simples ali, né? Efetivamente do que ele recolheu. Então, hoje isso já acontece para o ICMS, então se ele destacou lá na nota fiscal, ele está falando que 3,14 é ICMS, você pode ter o direito ao crédito. Então, você toma e PIS e COFINS você calcula 9,25. Na sistemática da reforma tributária, se ele não fizer adesão à CBS e ao IBS,
você vai ter direito ao crédito só daquele valor pequenininho que ele recolher. Entendi. Então, isso na cadeia é muito prejudicial. Você precisa com até certeza. analisar se faz sentido você continuar comprando desse fornecedor Simples Nacional. Pode até perder Isso aí, competitividade, competitividade. por conta disso. E a atratividade, né? A empresa vai poder, numa avaliação, ver a quantidade de fornecedores que ela tem no Simples e reavaliar a continuidade de negócio com esses fornecedores. Pois e aí, quem está no Simples acaba tendo uma desvantagem competitiva. Acaba né? sendo quase que empurrado para ir para... de alguma Tem muita forma. aquisição de Simples Nacional no meio da cadeia. Sim, E isso sim. vai gerar, acaba, sim. mais uma vez, gerando resíduo tributário. E às vezes as empresas não têm essa visibilidade. É isso que a gente tem percebido. Perfeito. E para a gente fechar definitivamente aqui, o que você tem de expectativa aí dos próximos passos, né? Você acha que quando que isso realmente chega lá no Senado final ou na Câmara final para homologação lá da presidência depois? Eu estou bastante esperançoso, assim, que em breve a gente já tenha, logo depois agora do recesso dos parlamentares, a gente já tenha a aprovação definitiva do PLP 68, que Sim. a gente também tenha a definitiva do PLP 108. Ainda que a gente possa ter mudanças, né, nesses textos, a gente está avançando para um momento, mais uma vez, assim, muito importante para o Brasil, né, dessa reforma tributária. Mais uma vez, também, não é o melhor texto, mas é o que está posto e a gente tem que trabalhar com isso e acreditar que até que a gente passe através de todo esse momento de purgatório que vai ser a transição, a partir de 2033 a gente viva um país com mais igualdade, com mais justiça social, que a gente efetivamente consiga conhecer qual é a carga tributária que a gente paga sobre o consumo. Então essa é a minha expectativa aí para os próximos anos. Com certeza esse governo quer deixar essa marca, né? Sim. Tanto o Senado quanto a Câmara, né? Os presidentes que estão aí com mandatos aí para acabar, tá claro que eles querem deixar o nome marcado na história do país. Sim. Então a gente entende que é uma motivação pessoal, política, né? E também um anseio, acho que geral, né? Como o Jorge bem colocou. Talvez, poderia ter uma reforma melhor em algum aspecto? Acredito que sim, em alguns aspectos, mas eu acho que esse é a reforma que a gente tem e é uma reforma que ela vai trazer mudanças, né? A gente acredita que é um modelo que vai precisar de ajustes ao longo do caminho, né? A gente no Brasil é acostumado a trocar a turbina do avião com o avião voando, né? Exatamente. É natural isso para a gente é acostumado com isso, infelizmente, mas a gente acredita que isso vai trazer resultados positivos, vai atrair mais investimentos e ao longo dos anos a gente vai aprendendo um pouquinho melhor como é que funciona isso de IVA, esse novo processo que a gente não tem ainda aplicado no Brasil e vai aperfeiçoando ele. Também a minha visão é muito otimista em relação a isso. Eu acredito que vai atrair, vai trazer aí um ganho efetivo para a gente no final do dia. Sim, eu acho que, assim, pelo que eu tenho acompanhado aí, quer dizer, tem havido divergência lá no Senado, né, no Congresso de forma geral, mas coisas muito pontuais, né? Não é divergência da estrutura, mas a estrutura já é coisa passada, né? Então, eu acho que realmente é uma grande mudança, principalmente de estrutura, né? E uma vez que a estrutura foi bem sedimentada, bom, dali para frente você vai lapidando de acordo com a necessidade aí, a cada tempo que vai chegando lá. Mas perfeito, chegamos ao final aqui, né? Senão a gente perde o outro evento ali. O outro evento vai rolando. Mas queria aqui agradecer muito ao Roberto Poço, né, e o George Rodrigues, os dois são sócios lá da KPMG, e foi um privilégio tê-los aqui hoje para esse bate-papo, né? Vocês estão acompanhando mais de perto, né, fazendo todas as simulações, aí, dando orientações, então eu acho que muito propício esse momento aqui desse bate-papo. Então, queria muito agradecer aí a vocês dois por esse momento e dizer aqui aos nossos ouvintes aí, quem está nos assistindo ou ouvindo, né, a cada quarta-feira, né, nós temos um novo episódio que vai ao ar e não todos esses episódios eles estão nas nossas principais plataformas digitais, YouTube, Spotify e outras redes sociais. E aí eu queria só pedir, não esqueça aí, quando você estiver ouvindo, assistindo, né, compartilhe, comente, nos dê sugestões aí de novos temas que a gente possa tratar aqui. E você tem aquele amigo, né, que quer saber um pouco mais de reforma tributária, passa para ele se inteirar também desse assunto. Enfim, é dessa forma que a gente faz com que o conhecimento realmente chegue aí a toda a comunidade e que a gente consiga realmente fazer uma discussão cada vez mais ativa, né, e mais profunda do que vem pela frente aí nesse tema.
Grande abraço e até a próxima quarta.